Olá, aqui já são quase boa noite. São 5, falta 20 para 6. Está um dia nublado, muito frio. A máxima hoje foi 9 graus. Eu tô louca para o tempo melhorar, gente de Deus. Eu não vejo a hora de ficar um pouco mais quente, pelo menos assim 15 graus. Eu estava pensando hoje, gente, eu quero pelo menos 15, 16 graus. Ai, ai, mas ainda não. Eu tô com tanta sementinha plantada para nascer, mas com esse tempo tá difícil, viu? Muita água, muito úmido, né? Vai acabar é, apodrecendo as sementes, né? E é época realmente de plantar, gente. É época de plantio das flores, das flores que a gente tem de primavera, que mais esse tempo não tá ajudando. Tá meio complicado, gente. Tá meio complicado. Mas vamos lá continuar nosso estudo do profeta Jeremias, porque é o que nós estamos aqui para fazer. E eu não estou aqui para reclamar da Ueda de Londres, né? Do tempo, né? De Londres. Mas, ai, ai. Olhar assim para o céu, só ver cinza. É meio esquisito. Aí fica aquele prédio ali. Deixa eu virar a câmera só para vocês verem o que eu estou vendo aqui agora, tá? Vou virar a câmera para vocês verem. Olha o que eu estou vendo. Aquele prédio, né? O carro do lixo de recycling está passando agora. Mas isso aí é o que eu estou vendo. Só esse prédio cinza, gente. Essa aí é a paisagem que eu tenho agora. É a paisagem que eu tenho agora na minha frente. Ai, pois é. Lendo um profeta complicado, né? Difícil de ler. E ainda mais hoje, que o capítulo ainda mais um pouquinho mais complicado. Por quê? O título do capítulo de hoje é capítulo 26. Jeremias corre perigo de morte. Um dia já não está ajudando. Fazer o quê, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Minha perna tá doendo, assim. Eu tô sentindo muita friagem na perna hoje. Mesmo usando as coisas, tudo que eu uso, sabe? A meia grossa de inverno, mas mesmo assim tá doendo. Eu acho que vou ter que colocar aquele outro negócio hoje para esquentar um pouco mais. Vamos lá. Jeremias, capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor. Aquele rei que eu já falei para vocês, né? Ai, que ficou no lugar do irmão dele, Joaquim. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a toda a cidade de Judá. O Senhor já colocou ele numa situação complicada, porque o átrio era onde tinha a divisão entre o átrio das mulheres e dos homens, né? Então ficava ali bem no meio, no átrio, gente, que era ali na entrada de onde se fazia o sacrifício. Antes do lugar de se fazer sacrifício, que era os santos, né? Ficava o átrio. Ali tinha a divisão das mulheres e dos homens. E foi justamente ali que o Senhor mandou ele ficar. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei. Não te esqueças de nenhuma palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Gente, era mais uma chance que o Eterno está dando para aquele povo. Todas as outras, com tudo que eles viram, todas as profecias se cumprindo, o Senhor ainda na misericórdia dele diz: deixa eu dar mais uma chanchinha. Antes daquela queda final, dize-lhes: assim diz o Senhor,
se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ai, ai. Por certo, eles falavam assim, mas que eu tenho que mudar? Qual que é o problema? Eu estou servindo, eu estou fazendo aqui no santuário, eu estou oferecendo sacrifícios, eu estou fazendo as libações de manhã, de tarde, de noite. O que eu tenho mais que fazer? Né? Igual a gente faz hoje, não é? Nós falamos assim, não, gente, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Mas os 10 mandamentos não estão sendo cumpridos. Estão fazendo negociações num dia que era proibido fazer, que era o sábado. Estão adulterando, né, traindo a esposa, traindo o esposo. Estão falando mal de todo mundo, desejando mal das pessoas, competindo injustamente e desonestamente. Estão roubando do Senhor aquilo que é devido, a honra, a glória, o louvor, a gratidão. Não estão amando o próximo como se ama a si mesmo, não estão, quer dizer, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. De todos os 10 mandamentos, 7 são relacionados à nossa convivência humana, que estavam sendo quebrados. Pagando mal com bem. E aquela lista que vocês já conhecem. Versículo 7. Ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo, e Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. Mas assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram a mão dele e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, e disseram: certamente morrerás. Versículo 9. Porque profetizas no nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e essa cidade será assolada e ficará deserta. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Gente, quem que passou pela mesma situação? Jesus de Nazaré. Qual foi a acusação maior contra ele quando eles resolveram matar Jesus? De que Jesus havia dito que aquele templo ele derrubaria em 3 dias. Não, que o templo seria derrubado em 3 dias, mas que ele reedificaria o templo em 3 dias. Que ele derrubaria o templo e reedificaria o templo em 3 dias. Foi justamente a acusação que fizeram contra Jesus. Quando chegaram diante de Pilatos, não, ele falou que vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Mesma coisa. Só que há uma diferença. Eles não conseguiram matar Jeremias porque ainda não era a hora de Jeremias morrer. E o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra, não foi? A profecia que Jesus disse. Que aquela cidade seria tomada, Jerusalém seria tomada e não ficaria pedra sobre pedra. Então foi essa acusação que deram contra Jesus também. A profecia que ele fez com relação à destruição do templo. Versículo 10. Está vendo a similaridade entre Jeremias e Jesus? Ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor.
Então disseram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. A mesma coisa, gente. A história se repetiu com Jesus de Nazaré. Só que Jesus de Nazaré foi morto, né? Porque era para ele ser morto. Ele era a ovelha, né? Da expiação. Versículo 12. Jeremias, porém, disse a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo ao sacerdote e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e disseram a toda a congregação do povo. Está vendo como que alguns, que havia remanescente lá? Está vendo como havia remanescentes? Então disseram os príncipes a todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra, aqueles mais velhinhos que ouviram as outras profecias, né? E disseram a toda a congregação do povo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias. Lembra de Ezequias? Pois é, aquele que fez a oração e que foi curado da enfermidade com Isaías. Pois é. Rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e a colina do templo num monte coberto de mato. Mataram no Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou a favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falava contra eles? Estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas. Então, aqueles anciãos que viram as coisas que aconteceram na época ainda de Isaías, na época ainda eles deviam ser muito velhos. Eles deviam ser meninos na época de Miqueias, mas eles ouviram os pais falarem sobre isso. Miqueias é um dos profetas que nós já estudamos, lembra? Então, ele era contemporâneo de Isaías. E ele está dizendo que lembra que Miqueias, eles tentaram matar Miqueias, mas o rei ouviu a palavra de Miqueias. E ele se arrependeu e o Senhor atentou para eles. Lembra quando Miqueias mandou os seus soldados, o seu príncipe ir lá falar com Isaías, que falou: Isaías, ele está aqui, esse aqui não era nem Nabucodonosor, era Babilônia, era Nínive, era Senaqueribe de Nínive, que invadiu Samaria, destruiu Samaria, levou o povo cativo lá de Israel, e quando ele foi descer para ajudar, aí Ezequias pediu misericórdia, e o Senhor atendeu e não deixou. Fez com que Senaqueribe voltasse lá, e lá ele morreu porque os filhos dele o mataram. Então, esses anciãos estão lembrando o povo disso. Disse: olha, o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer e não destruiu Jerusalém e nem levou cativo o povo de Judá. Agora, se a gente fizer alguma coisa com Jeremias, as nossas almas é que serão culpadas. É o que ele fala aqui: estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas e contra a palavra do profeta Jeremias.
Versículo 20. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías de Kiriat Jearim, que profetizou contra essa cidade, contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Então havia outro profeta na mesma época de Jeremias falando a mesma coisa. Esse tal de Urias, que o Senhor, por certo, levantou também, mas esse aqui não deixou nada escrito, né? Que a gente saiba, pode ser que estejam nos arquivos de Israel, não sei. Ouvindo o rei Jeoaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Gente, olha, vocês viram, alguns sacerdotes falaram, não vamos fazer isso não. Porque vocês viram o que aconteceu com Ezequias? Vocês viram o que aconteceu? Então, não vamos fazer isso não. Aí vem os anciãos e falam a mesma coisa. Mas mesmo assim, esse Jeoiaquim, esse rei, 21, ouvindo o rei Jeoiaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. O que estava na cabeça desse rei? Ele era novo. Ele era muito novo. E gente nova não pensa. Os anciãos estavam falando para ele, não vamos fazer isso não. Vamos arrepender. Mas ele não queria arrependimento, ele queria sangue. Aí o que o Eterno faz? Dá para eles o que eles querem, não é? Não é isso que você está pedindo? Então recebe. Ouvindo o rei Jeoaquim, todos os seus valentes, todos os príncipes e suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas Urias, ouvindo isso, temeu, fugiu e foi para o Egito. Olha que profeta, por isso que não tem nada dele. Quando Urias viu que ele estava sendo comparado com Jeremias, ele falou, vou morrer também, deixa eu picar a mula. E foi embora. Mas Urias, ouvindo isso, temeu e fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoiaquim, porém, enviou Elnatã, filho de Acbor, ao Egito e com ele outros homens. Ai, ai, ai. Não adiantou nada ele ser covarde, né? Tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o matou à espada. A nó da outro profeta sendo morto pela espada de um rei. Como é que o Senhor perdoa? Urias só foi mandado pelo Eterno para profetizar, talvez para dar um suporte para Jeremias. E lançou o seu cadáver na sepultura da plebe. Porém, Aicão, filho de Safã, apoiou a Jeremias, de sorte que ele não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. Quem será esse Aicão, filho de Safã, que livrou Jeremias da morte? Aí termina o capítulo 26. Ainda não era a hora de Jeremias. Ai, gente. É difícil, né? É difícil conviver com essa falta de temor do Eterno, com a cegueira espiritual.
É muito difícil conviver com a cegueira espiritual. A nossa oração nesses dias agora que nós estamos vivendo, esse aqui já foi passado, já passou, né? Mas temos o futuro, temos o presente e temos o futuro. Além de orarmos por Israel, por Jerusalém, nós devemos orar também pela abertura dos nossos ouvidos, para tirar a escama dos nossos olhos, a dureza do nosso intelecto para entender a mensagem do Eterno. É isso que eu acho que nós devemos fazer, para que o Senhor tenha misericórdia, porque é Ele que diz que no final dos dias Ele daria um coração de carne ao povo, Ele abriria o entendimento e ele implantaria o conhecimento dEle na mente da gente. Então está na hora da gente pedir, Deus tem misericórdia, que chegue esse momento em que o Senhor vai implantar na nossa mente esse conhecimento. Nós já temos aqui, nós temos uma glândula aqui, que é a glândula responsável pela abertura de mente, pela abertura dos olhos, pela visão espiritual. É uma glândula que a gente tem aqui. É pedir a misericórdia de Deus para que essa glândula seja ativada. Porque é do Senhor que vem o livramento, e é do Senhor que vem a capacidade da gente entender, é dele que vem a nossa percepção espiritual. Então, que Ele tenha misericórdia dessa geração, que Ele tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, que esse derramamento do Espírito venha sobre toda a carne, como Ele disse, profetizou, tem Ezequias, fala sobre isso, nós vamos chegar em Ezequias. Eu sei que para tudo tem um tempo, e também há um tempo para isso. Mas tem a preparação. Lembra quando nós vamos estudar Daniel, quando Daniel percebeu que já estava chegando o tempo da volta do pessoal para Jerusalém, volta para a reconstrução do templo, ele orou, ele pediu, ele jejuou, para que isso pudesse acontecer. Então, acho que a mesma coisa que nós temos que fazer hoje, ele jejuou naquela época, intercedeu, ele ficou sem comer muitos dias, e o Senhor deu a ele a visão que ele precisava dos últimos tempos, dos últimos dias. Porque ele queria, no coração dele, ele queria saber o que queria acontecer com o povo dele, o que queria acontecer com o povo de Israel, com os cativos que ainda estavam na Babilônia. Então, ele disse, Senhor, ele se submeteu a orar e a pedir a misericórdia. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem até aquela musiquinha, né? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E no tempo de aflição, Deus o socorria. Então, está chegando o momento que a gente tem que tomar isso a sério. Nós temos que pedir, interceder, Deus tem misericórdia, que esse tempo chegue, que esse dia chegue, pela salvação dos nossos filhos e dos nossos netos. Principalmente dos nossos netos, gente. Deus tem que ter misericórdia, Deus tem que, na sua infinita misericórdia, atentar para os nossos netos e dar a eles um coração de carne e a sensibilidade espiritual, que o derramado Espírito do Eterno realmente venha sobre a terra para que essas coisas se modifiquem. Ai, Jesus, tem misericórdia. Porque é o Senhor quem faz esse milagre. E é um milagre, gente. É um milagre. Essa transformação espiritual, quando acontecer, ai,
A Bíblia fala que o conhecimento do Senhor vai ser como as águas cobrem o mar, vai ser assim sobre a terra. Ai, eu não vejo a hora que isso aconteça. Mas hoje nós estudamos que quando o Senhor tem um ministério na vida de alguém, Ele protege essa pessoa. Aí você não viu? Jeremias. Porque ainda havia muito que ele tinha que falar, muito que ele tinha que transmitir. Ainda estamos ainda na metade do livro de Jeremias. Então não era hora dele morrer. Amanhã será o capítulo 27. Tá bom, gente. Tenham uma boa tarde aí no Brasil. E a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.